É, vai se preparando. Que quando o bebê chora, a mãe não vê. Ok, hoje é dia 16 de 4 de 2024. No caso, esse é o vlog pro dia 15 de 4 de 2024. Já passou, é meia-noite e 10 agora. Tava trabalhando até o momento. Muita coisa pra fazer. Hoje tive reunião. Calma, vamos começar contando como foi meu dia, né? Daí eu vou explicando sobre esses assuntos. Primeiramente, consegui o tripé de volta. Significa que vai ser mais fácil e conveniente de gravar. Eu tenho que carregar minha luz, mas tá durando um bom tempo, então tá tranquilo. O que eu queria falar hoje? Bem, meu dia foi meio meh. Foi um dia meio trabalhoso demais, não curti tanto. Eu fui pra faculdade, tive a primeira aula. Não tive a primeira aula, dormi até um pouco mais tarde, mas fui pra faculdade pra reunião que eu tinha marcado com os Signatos, né, no meu grupo inteiro. E o professor falou, não, a ideia que vocês tiveram aqui do relatório tá correta, vocês só precisam corrigir um bando de coisa, tipo, pra deixar padronizado. Só que a questão são muitas coisas pra corrigir, são coisas trabalhosas. Eu vou abrir aqui pra citar tudo que a gente tem que fazer. Ó, a gente tem que corrigir a escrita, porque tem algumas coisas que estão na primeira pessoa do plural. A gente não pode falar na primeira pessoa do plural. Eu acho que eu devo ter cometido esse erro, então não vou julgar os outros. Usar verbos para se referir no passado. Tudo que a gente fez ano passado, então tem algumas coisas que devem estar se referindo no presente. O foda é tem que fazer todo mundo verificar as próprias partes nesse aspecto. Tirar a lista de veículos e dados não importantes, tirar uns dados que não são muito importantes de lá e que são extensos demais, colocar os dados juntos aos parágrafos é uma coisa fácil, só que vai ter que mudar umas questões da estrutura. Não precisa citar regularidade, resultado parcial deve ser voltado para a resolução da questão problema. Meus resultados parciais foram, a minha parte que eu fiz dos resultados parciais foram, mas a galera, o resto, não. Tanto que hoje, depois dessa reunião, depois dele falar todas essas correções que a gente fez, que a gente precisa fazer, as meninas, a Kes e a Gabi, me falaram que elas não fizeram uma parte do trabalho. Que elas esperavam que o professor falasse pra elas refazer mesmo. E eu não julgo, porque, bem, não é como se elas tivessem tempo, né? Elas tiveram 1,5 semanas pra fazer. Elas tiveram mais do que o suficiente tempo, sabe? Eu e a Emanuele, por exemplo, a gente já concluiu o que a gente precisava concluir. A gente fez as comparações que a gente precisava fazer e tal, e descobrimos o que precisávamos descobrir. Já elas ainda não. E a parte delas é menor do que a minha e da Emanuele, sabe? Acho que elas tiveram tempo. Mas são pessoas que trabalham e tal, né? A Gabi não trabalha não, mas a Kézia trabalha fora. A Gabi, ela só é meio... não vou dizer fraca, né? Mas ela é arisca com questão de trabalho, então às vezes parece que ela não quer fazer o trabalho porque ela tem medo de discordarem dela. Ela tem essa coisa de não gostar de que discordem dela porque ela é muito sensível, mas precisam discordar dela porque ela vai ser uma profissional eventualmente, né? Então tinha que ter feito esse trabalho, tinha que ter analisado tudo direitinho, sabe? E agora elas vão ter que fazer todas essas correções, mais algumas que eu tenho que citar aqui, e escrever parte do relatório que elas não escreveram, que elas tiveram um grande tempo para escrever. Botar data em todas as citações, que vai ser difícil, ou não, né? Tem que ver qual método eu vou usar para botar data em todas as minhas citações. E o professor falou também de fazer um Google Drive com todas as reportagens que a gente tem, com todas elas baixadas, para ele poder acessar os anexos, e a gente vai ter que numerar cada anexo. Tipo, mano, que papo, saca? Que papo. Não dá pra fazer essa merda não, cara. Eu vou ter que mudar o nome de 300.000 arquivos. Vai se fuder, eu vou ver se eu falo com um amigo meu pra escrever um código pra fazer isso, sabe? Porque não dá não, vai se fuder. Tirar negritações itálico, coisa mais fácil do mundo. Consertar os resultados parciais que não contribuem para a conclusão das questões problemas. Como eu disse antes, as meninas têm que fazer isso e o Gustavo também tem que fazer isso. O Gustavo tem que fazer isso porque as conclusões dele foram horríveis. Adicionar o resultado final, um resumo e análise de todos os resultados parciais e o que responde à questão problema.
fácil. Só que eu vou precisar ler tudo, né, de todas as pessoas para escrever isso e não vai ser um texto tão tranquilo de escrever, né. E, tirando o fato que o professor falou que uma pessoa só tem que escrever o relatório. Então, basicamente, o que tem que fazer? Todo mundo manda o relatório que eles fizeram, de todas as descobertas que eles fizeram, do jeito que eles escreveram, e alguém transcreve o que as pessoas falaram para uma linguagem comum. E quem vai ser essa pessoa? Óbvio que vou ser eu, né? Então eu vou ter que pegar o que cada pessoa escreveu, escrever do meu jeito para ficar padronizado. O que é um inferno. Um inferno, vai se fuder, irmão. Vou ter que escrever 67 páginas, tudo de novo, porque tem que ficar bonitinho para um artigo científico que ninguém se importa, que nem as pessoas que estão fazendo se importam, sabe? O cara impôs um tema pra gente que a gente não liga. É foda, mas é tudo por nota, né? E quando acabar isso, eu nunca mais vou ter que olhar na cara do professor, o que é ótimo. Não julgo ele, é a parte necessária pra aprender, mas o método dele é horrível, então eu tinha que julgar ele sim. Depois dessa reunião, eu conversei um pouco com a galera sobre o que a gente ia fazer. Eu dei uma estrutura básica do que eles tinham que fazer todas essas correções, deixar do jeito mais objetivo pra mim, formatar os relatórios deles, e a partir disso reescrever, né? Então tem esse inferno também. Olha meu PCzinho como ele é bonito, queria tanto poder jogar mais nele, uma pena. Depois disso a gente foi pro centro acadêmico, ficamos lá um tempinho, depois fomos pra lanchonete fica fora da faculdade, conversamos um pouco, ficamos lá, a gente viu uns vídeos antigos do Nego Ban, eu e os meninos, né? Os meninos não fazem parte do meu trabalho, então não tinha motivo pra eu falar as coisas do trabalho com eles. Vídeos antigos do Nego Ban, hein? Eu vou gozar. Quanto tempo. A gente ficou vendo Nego Ban Jackson, cara. Coisa mais linda. Nego Rap. Deus abençoe o Nego Ban, o cara parece ser maneiro. E aí eu peguei o Spindle, eu peguei o Dudu e a gente vazou. Viemos aqui pra casa. Os meninos foram embora depois. Aí eu subi aqui em casa, dei uma cochilada até a hora do almoço. Uma meia horinha de Honkshu. E comi. Minha mãe fez requentada de ontem, do arroz e do feijão tropeiro. Fez um vinagretezinho novo e mais bifinhos que tinham sobrado de ontem, que foi uma maravilha. Que tem gente que não esquenta a comida no micro-ondas e come. Vá tomar no seu cu, irmão. Você come o quê? Caviar o dia inteiro? Que nós reesquenta tudo. Depois disso eu peguei e falei assim, cara, não tô me sentindo bem não. Deitei, dormi até as 3 da tarde, quando eu acordei, fui fazer coisa de faculdade, fiz até mais ou menos umas 6, aí 6 peguei, fui pro italiano, fiz a prova de italiano, acho que fui bem na prova, eu consegui escrever bem, as questões de gramática acho que eu fui bem também, então acho que mandei bem no italiano. Aí eu voltei, passei na Sofia pra pegar o tripé, fiquei lá um pouco com a Sofia, conversando e ficando junto, né? Enquanto ela estudava também, conversei um pouco com a minha sogra, a Mauri, gente boa, mas estava meio brava hoje por umas questões fora do meu controle. Eu sempre me disponho a escutar o que ela tem a falar, porque ela é uma pessoa que provém pra minha namorada e que ama muito a própria filha, que faz tudo pela própria filha, então o mínimo que eu posso fazer é ajudar, né? E ela sempre apoiou muito o nosso namoro, então não tenho o que reclamar. Depois disso, fui lá pra pegar o tripé, né? Peguei o tripé, voltei pra casa, e desde que eu voltei pra casa, umas 9, cheguei aqui umas 9, tomei banho, fiz minha janta, comi a janta e vim aqui pra fazer coisa de faculdade. Amanhã surgiu a oportunidade de eu fazer uma entrevista no podcast com o Daniel Vilela. Daniel Vilela é o vice-governador de Goiás. Parece ser um cara muito simpático, muita gente boa. O tópico claro, fodendo o vice-governador, então é uma pessoa difícil de entrevistar. Mas parece que ele vai ser tranquilo, né? Foi do nada. Não foi do nada não, que a gente já tinha planejado essa entrevista, só que o assessor dele não tinha dado retorno pra gente. Então a gente não sabia se ela ia realmente acontecer amanhã. Tanto que a gente desmarcou o uso do estúdio, sabe?
A gente desmarcou o uso do estúdio de podcast da PUC, porque a gente achava que ele não ia vir. Acaba que, tipo, umas 7 da noite o assessor dele respondeu e falou, não, ele vai, só me passa a localização e a gente vai estar lá no horário. A gente não esperava isso, né? A gente já tinha cancelado tudo. Eu tinha cancelado com o meu amigo que ia entrevistar ele. Na verdade, eu nem cancelei, né? Eu só deixei meu brother esquecer disso, porque ninguém me relembrou que a gente ia ter o podcast com o Daniel Vilela. E eu fiquei olhando meu calendário e falando, tá, se ninguém me relembrou é porque não tem nenhuma notícia nova, né? Ele não confirmou até o momento. Então nem fui perturbar meu amigo, porque meu amigo é cheio de coisa pra fazer. O que significa que a gente não tinha entrevistador da parte do curso de jornalismo, nem da parte do curso de relações internacionais. A gente não tinha um especialista para acompanhar a gente, e a gente teve que resolver isso tudo 7 da noite. O que significa que, depois de eu terminar minhas coisas da faculdade, na verdade antes de eu terminar minhas coisas da faculdade, tive que pegar e fazer uma breve pesquisa de 2 horas sobre o que o Daniel Vilela vem fazendo pelo estado de Goiás na questão de comércio exterior e relações internacionais. O que eu concebi? Eu peguei, tipo, que o governo do Daniel Vilela junto do Caiado tem uma boa aprovação e é muito voltado para a agricultura. E como é voltado para a agricultura e a agricultura exporta muito para a China, por exemplo, fiz umas 2 perguntas sobre China, perguntando sobre uma viagem diplomática que o Daniel Vilela fez ano passado para a China, perguntando o que proveio dessa viagem, se conseguiram alguma coisa, o que adicionou para a vida dele essa viagem, porque é um podcast descontraído, né? Então fiz uma pergunta para ele como pessoa e como governador, né? Depois disso fiz uma pergunta sobre, deixa eu pegar aqui, o podcast não, o vlog de hoje é longo, não se brinca em serviço não. Fiz uma pergunta sobre qual a importância que ele enxerga desse comércio exterior de commodities agrícolas para as pessoas goianas que não estão diretamente envolvidas na agricultura. Então, você trabalha nas lojas americanas. O que investir na infraestrutura e em negócios com o exterior na questão de agricultura, e a segunda maior commodity que a gente exporta no estado de Goiás é ferro. Então, o que investir nessas 2 coisas? Na pergunta eu não cito ferro não, mas o que investir nessas questões aí de comércio internacional ajuda na vida do goiano comum, sabe? Eu acho que vai ter uma resposta bem interessante. Eu já sei o que ajuda, né? Porque a economia flui, o investimento volta pro estado, mas a gente tem que fazer perguntas explicativas, porque o público não é só especialista, né? Principalmente com uma figura de tamanho potencial, a gente tem que fazer umas coisas que sejam mais abertas a serem exploradas. Fiz uma pergunta sobre o plano que o governo dele com o Caiado tem de fazer investimentos na infraestrutura de Goiás. Goiás é um estado muito novo, né? E alguns dias atrás teve Tecno Show aqui em Goiânia. Goiânia não, em Rio Verde, aqui em Goiás. E o Tecno Show, ele faz... É basicamente uma reunião para inovação no agronegócio. E é muito importante. É a segunda maior reunião desse aspecto da economia brasileira no Brasil. Então é muito grande. E no Tecno Show, o Daniel Vilela falou sobre esse plano de que os investimentos e os planos do governo dele com o Caiado, dessa união entre União Brasil e MDB, não são para hoje. Não só para hoje. É para daqui a 10 anos no mínimo. O que significa que eles querem dar continuidade, eles querem investir no futuro de Goiás, o que é muito interessante, sabe? A maioria dos governos faz a coisa lá pros 4 anos de mandatos que eles têm e para se reeleger, mas eles não têm essa ideia. Claro, eles têm a ideia de dar continuidade, né? Acabou a minha luz, que tristeza.
vou botar ela pra carregar. Eles têm essa ideia de dar continuidade, sim. Porque, convenhamos, né? Opa, acabei de lembrar que eu tenho minha luminária. Obrigado, Deus. Menos pior, né? Eles têm essa intenção de dar continuidade, sim, né? O Caiado vai sair pra concorrer à presidência e o Vilela vai assumir a cadeira de governador. Então ele pode se reeleger, sabe? Tudo vai depender do que vai acontecer no futuro. Mas eles têm essa ideia de tipo, pô, daqui a 10 anos ter isso e tal, continuar investindo nisso. E eu queria saber, tipo... Eu perguntei pra ele, deixa eu ler aqui. Para você como vice-governador de Goiás, qual a importância de ter um plano olhando para o futuro em um mundo que muda tão rapidamente, principalmente no aspecto do comércio exterior? A gente tá falando de comércio exterior e, porra, toda hora a gente tá vendo uma mudança no comércio exterior, commodity mudando de preço, etc, etc. Então eu queria saber da parte dele qual que é a importância de investir no futuro, sendo que as coisas mudam tão rapidamente no presente. Acho que vai ser uma pergunta interessante. A quarta... eu perguntei um pouco sobre cultura. Que internacionalização também entra no aspecto de cultura, né? Trazer show, trazer evento pro estado. E no semestre passado eu fiz um documentário sobre o Serra Dourada, que é o estádio aqui do estado de Goiás. Que fica em Goiânia, tipo, tá, é imenso, é lindo, é maravilhoso, só que tá decrépito. E tá sendo reformado agora. Então, vamos botar aí que dá pra ser um novo Allianz Parque. Provavelmente não vai ser, né? Mas a perspectiva é de que reforme pra poder receber shows e jogos direito, né? Tanto que esse domingo recebeu um jogo do Atlético Goianiense e não tinha condições, sabe? Precisa dessa reforma. O plano de reforma foi entregue, a licitação foi aceita de uma das 3 empresas que se propuseram a reformar o estádio, aí ganhando direito sobre ele, né, de explorar ele também. E a perspectiva é boa, mas até o momento tá uma merda. Pintaram as coisas lá, mas não é isso que precisa ser feito, precisa aprimorar muito mais. Então eu queria dar uma entrada nesse aspecto que eu sei um pouco mais, porque fiz o documentário, né? E, bem, acho que vai ser uma pergunta interessante. Perguntar, tipo, tá, não é só economia, né? O que vocês planejam de cultura aqui pra nós? Vai trazer show internacional? Vai trazer a Beyoncé? Vai trazer a Beyoncé? O Kanye West? Seria muito engraçado, né? Mas, bem, preciso saber do vice-governador o que ele pensa disso. E eu terminei de fazer o roteiro aqui. Terminei de fazer um outro trabalho de faculdade, que é foi uma pesquisa sobre o SISU, acho que eu citei em algum vlog anterior aí, a pesquisa sobre o SISU e para fazer uma oficina para alunos da rede estadual sobre Enem, SISU, FIES, essas coisas. A minha parte foi a do SISU, né? Então eu tive que fazer algumas perguntas, fiz 7 perguntas aqui de múltipla escolha, com explicações para elas, que a gente vai dar essa explicação depois deles responderem na gincana. E é isso, eu terminei isso tudo agora, 00:30 já. Falei por muito tempo, mas eu precisava dar uma desabafada. E... bem, vou usar boné amanhã. Let's get some pussy tonight.